Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Terapia Fiscal. E para terminar este ano com chave de ouro, neste episódio vou-lhe dar 5 dicas para reduzir o IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas da sua empresa. Gerir a carga tributária de uma empresa é um dos maiores desafios para empreendedores e gestores. Entre os diversos impostos que impactam diretamente o lucro das organizações, o IRC ocupa um lugar de destaque. Uma gestão eficaz e eficiente não apenas reduz custos, mas também garante que a empresa opere de forma estratégica e em conformidade com a lei. No Orçamento de Estado para 2025, inclui uma descida do IRC em 1 ponto percentual, dos atuais 21% para os 20%, ou seja, uma descida de 1%, na taxa máxima. Já na taxa reduzida, este imposto desce dos atuais 17% para os 16%. Relembro que esta taxa reduzida é para os primeiros 50 mil euros de lucro tributável. Neste episódio vamos explicar 5 pontos ou 5 formas práticas e comprovadas que podem fazer uma grande diferença na saúde financeira do seu negócio. Em primeiro lugar, vamos falar das gratificações de balanço. As gratificações de balanço dizem respeito à vontade dos titulares do capital social de abdicar de parte dos lucros para gratificar os empregados ou os gerentes e administradores. Distinguem-se de prémios pelo facto de provirem dos lucros, o que na realidade, em termos de resultado líquido do exercício, tem um efeito equivalente, na medida em que quer as gratificações, quer os prémios são registados como gasto contabilístico do período. Além disso, estas não estão sujeitas à Segurança Social por falta de regulamentação que se prolonga há vários anos. Isto faz com que os empresários recorram muito frequentemente às gratificações de balanço para reduzir o lucro tributável. Em termos de aplicação das normas contabilísticas, sempre que a empresa tenha uma prática reiterada e estabelecida de pagar gratificações de balanço, que façam pressupor a intenção de continuar essa política, sempre e que nada faça prever a sua reversão, a percentagem dos lucros afeta às gratificações deve ser registada como gasto desse ano. Em termos fiscais, este gasto é aceite desde que sejam pagas até ao final do exercício seguinte, sendo tributadas em IRS como rendimentos do trabalho dependente nos termos gerais. Mas as gratificações ficam isentas de IRS na esfera do funcionário até ao valor de uma remuneração fixa mensal e com o limite de 5 vezes a remuneração mensal mínima garantida, ou seja, 4.100 euros. Em segundo lugar, incentivo fiscal à valorização salarial. Este regime fiscal de incentivo à valorização salarial é um benefício fiscal que permite às empresas uma majoração com os encargos correspondentes ao aumento salarial dos trabalhadores. O incentivo fiscal à valorização salarial passa a aplicar-se quando se verifica um aumento de retribuição base anual média por trabalhador de 5%, valores para 2025. A aplicação do regime deixa de estar dependente do não aumento do leque salarial, no entanto, passa a ser necessário que se verifique um aumento médio, no mínimo de 5%, da retribuição base anual dos trabalhadores que ofiram um valor inferior ou igual à retribuição base média anual da empresa. Os encargos com os aumentos salariais passam a ser majorados em 200%, atualmente 150%, até um montante máximo anual por trabalhador de 5 vezes a remuneração mínima mensal garantida, que atualmente é de 4 vezes. A terceira dica tem a ver com as tributações autónomas em despesas não documentadas. Por gastos não documentados, entende-se todas as despesas incorridas em que não existe um documento como prova da operação. Nem se sabe o destino desses gastos e, portanto, não se consegue provar a finalidade e a origem desses mesmos gastos.
A ausência de documentação pode criar oportunidades para a origem de práticas fraudulentas, pois não existem comprovativos que verifiquem a legitimidade dos movimentos. No que diz respeito às implicações fiscais deste tema, tanto os encargos não devidamente documentados como as despesas não documentadas ou despesas confidenciais deixam de ser fiscalmente dedutíveis para o apuramento do IRC. Às despesas não documentadas ainda acresce uma tributação autónoma à taxa de 50%. Para evitar esta tributação, é essencial para as empresas estabelecerem práticas rigorosas de documentação financeira para evitar constrangimentos legais, fiscais e contabilísticos. No Orçamento de Estado para 2025, a tributação autónoma sobre as despesas não documentadas segue o princípio de penalizar práticas fiscais menos transparentes. Para 2025, esta taxa de 50% mantém-se sobre as despesas não documentadas. As empresas com resultados negativos continuam sujeitas ao agravamento adicional das taxas de tributação autónoma em 10% sobre as despesas não documentadas, passando assim de 50% para 60% a taxa de tributação autónoma. Exemplo: a empresa ABC pagou uma despesa no montante de 1.500 euros, da qual não solicitou fatura. Face ao exposto, a empresa ABC terá de liquidar um montante de 750 euros a título de tributação autónoma a quando da entrega e pagamento da modelo 22 de IRC. Para além de que, esses 1.500 euros não são considerados como gasto, sendo acrescidos ao lucro tributável. A quarta dica tem a ver com a tributação autónoma nos automóveis. No Orçamento de Estado para 2025, o Governo anunciou a intenção de diminuir as taxas de tributação autónoma em sede de IRC que incidem sobre viaturas das empresas, em cerca de meio ponto percentual. A outra grande novidade referente às viaturas é a atualização dos valores de aquisição em 10.000 euros. Por exemplo, uma viatura que até agora tinha um preço de aquisição igual ou superior a 35.000 euros estava sujeita à taxa máxima de tributação autónoma que se fixava nos 32,5%. Com este acréscimo de 10.000 euros sobre o valor de aquisição, a taxa máxima passa a aplicar-se a viaturas cujo preço de aquisição seja igual ou superior a 45.000 euros e essa taxa máxima passa dos atuais 32,5% para 32%. Em relação às viaturas híbridas plug-in e elétricas, estas não sofrerão alterações na tributação autónoma. Os veículos elétricos permanecem isentos de tributação autónoma desde que o custo de aquisição seja inferior a 62.500 euros, excluindo o IVA. Por fim, a quinta e última dica tem a ver com o regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas, o ICE. O ICE é um benefício fiscal que pretende estimular e facilitar a capitalização das empresas no âmbito de aumentos de capital. Foi introduzido pela Lei do Orçamento de Estado para 2023, tendo sido, entretanto, já alterado pela Lei do Orçamento de Estado para 2024. O objetivo da criação e posterior alteração deste regime será promover a capitalização das empresas, incentivando o recurso a instrumentos de capital próprio na reunião de capital necessária à saúde financeira e à promoção do investimento empresarial. Este benefício traduz-se na possibilidade de dedução ao lucro tributável da entidade de um montante a apurar de acordo com as regras do regime, determinado por aplicação de uma taxa aos montantes dos aumentos líquidos dos capitais próprios. Face ao exposto, entendemos que poderá tratar-se de um benefício relevante a acompanhar de perto pelas empresas. Com este episódio, acredito que já seja capaz de identificar e implementar estratégias legais e eficazes para reduzir o IRC da sua empresa. Caso tenha alguma dúvida ou precise de apoio nesta área, não hesite em contactar-nos. Despeço-me com votos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vemo-nos no próximo episódio de Terapia Fiscal em 2025.